Tiago queria saber se a gente estava prestando atenção. Olá, boa noite, amada igreja, a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para realizar a escola bíblica dominical, com algumas diferenças, né, nesse formato, onde você está daí e eu daqui. O nosso templo está vazio, não é verdade? Mas, como a gente tem falado, a igreja somos nós, e a igreja do Senhor está viva. Temos alguns protocolos, né? Agora temos, como princípio, agora como protocolo no viver diário aí, o álcool em gel, lavar as mãos, usar máscara, não é isso? É importante que todos estejam fazendo isso aí, guardar a distância, evitar aglomerações. Mas hoje, para começar a nossa escola, nós vamos quebrar um pequeno protocolo, nós vamos tirar a máscara para ficar melhor o som. Amém? Então, nós vamos, primeiramente, agradecer a Deus. Nós vamos estar falando hoje sobre a mordomia da família. Então, eu gostaria que você e da sua casa estivesse ligado aqui conosco, né? E agradecendo ao Senhor por essa ferramenta. Vamos estar orando? Deus maravilhoso, nós somos gratos, porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós te agradecemos por essa ferramenta, por essa oportunidade, Pai, de como igreja viva, com pessoas, Pai, que tem a Tua palavra no coração, que guarda a Tua palavra, podemos estar aqui anunciando, lendo, Pai maravilhoso. Nós te agradecemos por essa liberdade. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem nos abençoado. Toma cada um que está assistindo, Pai, que está ligado nesse momento, nessa escola bíblica, que possa aprender, e não só aprender, como ser praticante daquilo que será falado aqui, dos princípios, dos fundamentos, das diretrizes dadas por Ti, Senhor, na Tua palavra. Abençoa e faz segundo a Tua santa e bendita vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós queremos agradecer a você que está aí de casa nos assistindo, né? Vamos aprender mais um pouquinho sobre a palavra de Deus e sobre esse tema tão importante, que é sobre a família, a base de uma sociedade bem-sucedida, né? E hoje nós vamos estar aprendendo mais um pouquinho sobre esse tema muito importante. Eu quero ler com vocês o texto áureo do nosso estudo de hoje, que está lá em Josué 24, versículo 15. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero ler um texto aqui que está bem ligado, né, a esse versículo, que fala sobre o muro. Havia um grande muro separando dois grandes grupos. De um lado do muro estavam Deus, os seus anjos e os seus servos leais. Do outro lado do muro estavam Satanás, seus demônios e todos os humanos que não serviam a Deus. Em cima do muro havia um jovem indeciso que havia sido criado num lar cristão, mas que agora estava em dúvida se servia a Deus ou se deveria aproveitar um pouco dos afazeres do mundo. O jovem indeciso observou que o grupo do lado de Deus chamava e gritava sem parar para ele: "Ei, desce do muro agora, vem para cá." Já o grupo de Satanás não gritava e nem dizia nada. Essa situação continuou por um tempo, até que o jovem indeciso resolveu perguntar a Satanás: "O grupo do lado de Deus fica o tempo todo me chamando para descer e ficar do lado deles. Por que você e seu grupo não me chamam e nem dizem nada para me convencer a descer para o lado de vocês?" Grande foi a surpresa do jovem quando Satanás respondeu: "É porque o muro é meu." Não se esqueça, não existe meio termo. O muro já tem dono. Como bem disse a Edna, a minha esposa, essa mulher linda aqui, maravilhosa. A família é a base da nossa vivência.
Olha só, nós nascemos, nos criamos, dependemos dela por toda a vida, e este é o plano de Deus, revelado em Gênesis. Como a Edna leu aqui antes, hoje você tem a oportunidade de descer desse muro. Não fique em cima do muro. Decida servir ao Senhor juntamente com a sua família. E nós vamos ver aqui a importância da família. O apóstolo Paulo diz que quem não cuida da família, veja bem, é pior do que aquela pessoa infiel. Está lá em 1 Timóteo 5:8. Você já vê aí a importância da família. O plano de Deus para a nossa família é que, através do seu rico amor, todas as famílias sejam alvo das suas bênçãos. E você pode estar decretando aí na sua casa, como eu vou decretar aqui com a minha esposa, pela minha família e pela sua. Falar assim: minha família é alvo das bênçãos de Deus. Que você possa repetir isso na sua casa. Amém? Minha família é alvo das bênçãos de Deus. Antes de estabelecer a família, Deus instituiu o casamento. O Senhor Jesus confirmou essa instituição original e legal conforme a lei de Deus. Não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea e disse: portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne? Aqui está, de maneira clara, a origem do casamento como instituição divinamente estabelecida. O livro de Gênesis relata que, a partir do homem e da mulher, Deus estabeleceu a família. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai e enchei a terra. Essa instituição é tão importante diante de Deus que Ele a criou antes do Estado e até mesmo antes da igreja. E foi a partir de uma família que o Altíssimo prometeu abençoar todas as demais. Em Gênesis 12:3 diz: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12:3. E o que é família? A gente poderia estar perguntando: o que é família? Família é um conjunto de todas as pessoas que vivem sobre o mesmo teto, proteção ou dependência do dono da casa ou chefe, que visam o bem-estar do lar, que se comunicam, se amam e se ajudam. Essa convivência exige o uso e a aplicação de toda a capacidade de viver em conjunto, a bem do perfeito e contínuo ajustamento entre os membros da família e destes para com Deus. O convívio entre familiares indica o grau das relações com o pai e determina o curso de sucesso na família. Vale lembrar que a família foi criada por Deus com elevados propósitos em todos os sentidos da vida. Como a Edna falou, o casamento, ele veio antes da família. Mas que tipo de casamento? Esse casamento é por Deus? Deus se preocupou com o casamento, deixou alguns princípios, algumas normas, algumas regras? Vamos ver então. Para isso temos princípios. Primeiro, casamento cristão. E existe um manual de união matrimonial, né? Que é o quê? A Bíblia, é a nossa Bíblia. Pois nela encontramos princípios universais para o casamento. Dentre esses princípios, tem o princípio da monogamia. Ou seja, é um regime que é imposto ao homem ou à mulher de ter um só cônjuge durante o tempo que estiverem casados, estiverem juntos, estiverem unidos, né? E no plano original de Deus, declara assim: portanto, deixará o homem, o seu papai, a sua mamãe, vai deixar, e acontecerá o quê? E se unirá à sua mulher, à sua esposa, e se tornará o quê? Uma só carne.
Mas, infelizmente, após a queda, o homem desviou-se do plano de Deus e distorceu todo o plano divino, né? A Bíblia narra sobre Lameque, filho de Metusael, né? Que desencadeou aí casar com outras mulheres, né? Olha só, uma observação importante, só para registrar aqui. Estava conversando com a Ed antes da escola começar, que já tem 29 anos que eu cumpri o que nós falamos lá atrás. Deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua esposa. Então, nós temos 29 anos que nós vimos aí trabalhando, batalhando, vencendo e vivendo como uma família. Amém? Então, batalhe pela sua família também. Observação. Quando o casal se rebela contra a vontade monogâmica de Deus, passa a existir o quê? Abismo. Começa a existir buracos no seu matrimônio, no seu casamento, na sua família. Como incesto, homossexualismo, pedofilia e outras abominações. A vontade do Criador nos impõe um padrão monogâmico, heterossexual e indissolúvel para o matrimônio. Indissolúvel. A igreja local deve incentivar a mordomia da família de forma constante e efetiva. Esse é o papel da igreja no mundo de hoje. Apoiar, incentivar essa mordomia da família de forma constante e efetiva. E o cristão, ele precisa ter algumas prioridades corretas, durante a vida. Biblicamente, o crente deve priorizar, primeiro, Deus, sua própria vida, seu cônjuge, seus filhos e a igreja local. Mas aí você me pergunta, nós não devemos priorizar primeiro o reino de Deus? Sim, é verdade. Entretanto, dentro da economia divina, há uma hierarquia muito clara para que a mordomia com a família seja plenamente atendida. Sabe por quê? Olha o que diz lá em 1 Timóteo 3, versículo 4 e 5. A palavra de Deus diz que se alguém não cuida da sua família, não se encontra preparado para liderar a igreja de Cristo. E é muito triste, quando a gente vê algum obreiro, algum pastor empenhado em ganhar vidas, em ganhar outras famílias, e acaba se esquecendo, e a sua família se perde ali debaixo dos próprios olhos dele, E se perde por quê? Por falta de atenção, por falta de zelo, por falta de amor, por causa de tantas atividades lá fora, de tanta busca em salvar famílias, e acaba se esquecendo da sua própria família. Na mordomia da família, alguns cuidados devem ser tomados, a fim de que os filhos sejam criados na doutrina e admoestação do Senhor. Nossos filhos são heranças e galardão de Deus. Como sacerdotes do lar, os pais devem realizar o culto doméstico. É muito importante priorizar esse momento como família, para instruir os filhos na palavra de Deus. Além de zelo espiritual, os pais devem ser exemplos de amor conjugal, paternal e maternal. Nós temos o nosso culto, da família, todas as quintas-feiras. Nós recebemos aí o link nos nossos grupos. Então, você pode aproveitar esse momento especial com a sua família para estar se reunindo aí, orando, lendo a Bíblia juntamente com os filhos, com a esposa, juntamente com seu cônjuge. Hoje, a família tem sofrido vários e vários ataques. Se engana quem acha que está seguro. Na minha família não acontece isso, não acontece aquilo. Eu estou imune ao ataque dos governos, da escola, ou dos políticos, enfim. Não.
Fica registrado aqui que você, a minha família, a sua família, a nossa família, ela está sob constantes ataques. Mas, tio Loló, qual tipo de ataque? Nós temos ataques de várias maneiras. Por isso temos que lutar, proteger e usar estratégias dadas por Deus para vencermos esses ataques. Como? Quais estratégias? Valorizar a palavra de Deus, como a Edna colocou, realizar o culto doméstico, né? Ler a palavra, praticar a oração, o louvor dentro da sua casa e outras coisas mais que você pode fazer. Mas, tio Loló, você falou sobre ataque, então vou falar para você sobre um ataque que ultimamente tem tido aí, né, ocupado um grande espaço da mídia. É a famigerada ideologia de gênero. E aí é um assunto complicado. Então nós temos que estar observando nossos filhos, nossos familiares, estar atento às escolas, às notícias, aquilo que o mundo quer desconstruir em relação àquilo que a Bíblia prega e que Deus traz para nós como família. Então é um dos ataques. Se a gente não prestar atenção, sutilmente vai entrando dentro do nosso lar, dentro da sua família, quando você vê, você já está fazendo parte. O homem moderno trabalha pela desconstrução da família, criada e planejada por Deus. Eu vou falar de uma pessoa aqui, Karl Marx disse o seguinte, que a família deveria ser abolida. E eu fiquei preocupado, eu não fui pesquisar sobre a vida dele não, mas eu dei uma olhadinha, eu falei, esse cara para falar isso, ele tem que, né, falar que a família deve ser abolida, vou ver um pouquinho como é que era a família dele. E, para vocês terem uma ideia, aqui diz, na sua biografia diz, ele viu 4 de seus 7 filhos morrerem ainda bebês. 2 filhas se suicidaram, e que dependeu financeiramente da mulher durante os 16 anos que se dedicou a escrever. E ele sexualmente. Então, sem comentário sobre essa pessoa, né? Para falar sobre família e falar que a família deve ser abolida. Dispensa comentário. Segundo essa diabólica ideologia, ou seja, a ideologia de gênero, ela fala o seguinte, ninguém nasce com sexo determinado. Complicado, né? O nenenzinho nasce, o menino, a menina, cada um com o seu órgão, mas não está determinado que o menininho, que o menino é macho, é homem, que a menina, é mulher. Não. A ideologia de gênero diz que não. Ele diz o seguinte, diz que a criança não nasce macho ou fêmea, pois ela se torna homem ou mulher pela construção social, ou seja, veja bem, irmãos, veja bem, família. Ele está dizendo aqui que a sociedade é que vai declarar, é que vai decidir, de acordo com a sociedade que seu menino ou sua menina vive, ele vai decidir se ele vai ser homem ou se ele vai ser mulher, independente do sexo que ele veio. Prestem bem atenção. E isso é um dos maiores ataques aos princípios de Deus para a família e para a identidade natural da pessoa. Veja bem, lá em Gênesis 1, 27 e 28, diz assim, e criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Volto a repetir, macho e fêmea os criou. E não me venham, eu coloquei aqui, né? E não me venham com chorumelas. Nós temos a Bíblia como o livro de regra, de fé, acreditamos no Senhor Deus, né? E aí essas outras coisas que vêm para desconstruir as verdades, os princípios que estão aqui, alguns eu não dou nem ouvido. Eu tenho que me preocupar, lógico, com a minha família e saber quais são as armas que eles estão usando para que isso adentre na nossa família. Não é fazer de conta que não existe. É você conhecer sobre o assunto e blindar a sua família, né, diante disso que o mundo está pregando. Continuando aí sobre os ataques, nós temos aqui um ataque a Deus e à ciência.
Ao ensinar que ninguém nasce homem ou mulher, os engenheiros sociais procuram destruir a identidade natural e biológica do ser humano e também ignoram por completo que Deus criou o homem e a mulher, como Luiz já leu lá em Gênesis 1, 26, 27. Essa teoria, além de ser um ataque frontal a Deus, também é uma violência à ciência. A biologia define uma pessoa masculina por causa do seu aparelho reprodutor masculino, ou seja, há hormônios masculinos, marcadores biológicos e cromossomos igualmente masculinos. Assim também dá-se em relação à mulher, pois ela é definida por causa de seu aparelho reprodutor. Logo, ela tem hormônios femininos. Sua genética possui cromossomos que marcam a identidade feminina. Tais conhecimentos são elementares e estão ao alcance de todos, facultando a família cristã rebater seguramente esse pensamento. Então, nós estamos vendo aí que o diabo ele não tem brincado, ele tem investido. O diabo ele não tem pressa em destruir a família. Hoje a gente tem visto aí os ataques direcionados às nossas crianças. Por que disso? O diabo ele vem trabalhando na mente das nossas crianças, que são o quê? A futura família. Então, cabe a nós pais estarmos vigilantes quanto ao que os nossos filhos têm aprendido nas escolas, o que eles têm assistido nas televisões, né? Acompanhar o nosso filho de perto, nos celulares, o que o seu filho tem assistido, tem acompanhado quando ele está com o celular na mão. Essa lição de hoje da EBD é um alerta para nós pais, principalmente para você pai, que tem o filho ainda pequeno, aquele filho que ainda está tendo o caráter dele formado. Fique alerta, fique ligado. E você, pai, você é o responsável principal para conduzir a sua família, os seus filhos no caminho do Senhor. O papel da esposa é estar ao lado, te dando apoio, te dando suporte. Mas o papel principal em conduzir a família nos caminhos do Senhor é seu homem, é seu pai. Amém? Quando a Edna falava aqui, eu lembro, não só aqui agora, quando eu falei aqui da ideologia de gênero, mas outros ataques que vêm direcionados à sua família, aquelas festas pagãs, né, que são colocadas nas escolas, e às vezes até como um dever de casa, como um trabalho. E seu filho fica na dúvida se deve participar, se deve fazer ou não. Então, por isso que a escola dominical, a EBD, ela é importante, ela te ensina a você ter estratégias, a você buscar em Deus, a você buscar na palavra e explicar para o seu filho o porquê de não participar desses ataques através dessas festas pagãs que nós conhecemos muito bem, que as escolas colocam. E quando a Edna colocou aqui para a gente ficar atento aos filhos, viu, Edna? Eu não falo só aos filhos pequenos, mas aos próprios adolescentes também, adolescentes e jovens. Porque, como nós vimos aqui, a intenção do mundo moderno, desses homens, do governante, políticos, professores, etc., e tal, que não conhecem a Deus, é desconstruir aquilo que Deus tem para nós. E nós temos muitos adolescentes, já passando para jovens, que estão se deixando ser construídos pela sociedade. E aí, quando você sabe, é aquela notícia que fulano agora virou a casaca para o outro lado ou está com outro comportamento A, B ou C. Então, fique atentos ao comportamento do seu filho, né? Como família, seja mais junto. Quando a gente falou aqui de mordomia, você é um mordomo da sua casa, você é um mordomo das suas finanças, você é mordomo da palavra de Deus. Mordomo é aquele que zela, que cuida, que protege, né? Que tem responsabilidades. E eu concluo aqui dizendo, só há uma maneira de preservar, cuidar, zelar da sua família, ou das famílias que estão ao seu redor, né? De preservar da destruição. E qual a destruição que o mundo quer? É a destruição espiritual, que afasta de Deus, e a destruição moral, né? Nesses tempos atuais. Como, tio Loló, como, tia Edna, que eu vou fazer isso?
é estarmos de acordo com tudo o que Deus criou e estabeleceu como princípios e bênçãos para nós. Segundo o quê? Segundo a tua palavra. Tomemos posse, né? Tomemos posição, como Josué, como a Edna leu lá no início, né? Que falou. Ele falou, olha, eu estou aqui pregando o evangelho, vivendo e tal, mas se cabe bem você escolher isso ou aquilo que você quer, eu vou tomar minha posição. E aí ele falou o quê? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, que essa EBD fique marcado, mais uma vez, você levantar essa bandeira da família e como Josué se posicionar e falar, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Pedir a Edna que esteja orando agora, encerrando essa escola dominical. Um beijo no coração de vocês. Amém. Só antes de orar, eu queria falar só mais uma coisinha. Lembrando que nós, pais, nós somos espelho para os nossos filhos. Os nossos filhos estão olhando para nós, né? Nós temos essa responsabilidade de saber conduzir os nossos filhos. O que eu tenho feito? O que eu tenho feito? Será que está assim, liberado, está tranquilo para os nossos filhos seguirem pelo mesmo caminho que nós temos trilhado? Pense nisso, nessa responsabilidade. Os nossos filhos se espelham em nós. Vamos orar agradecendo a Deus por essa noite, por esse estudo, que o Senhor nos capacite, nos dê sabedoria para conduzir os nossos filhos no caminho dEle, até o dia em que Ele nos buscar, em que Ele voltar para levar a sua igreja. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela tua bondade e misericórdia, Senhor Deus, para com a nossa casa. Pai querido, nós queremos te pedir e entregar nas tuas mãos as famílias da tua igreja, Senhor Deus. Oh, Pai, guarda o teu povo debaixo da tua santa e poderosa mão. Cuida, Senhor Deus, de cada chefe do lar. Oh, Pai, abre as janelas do céu sobre o teu povo, oh, Pai. Dá provisão, Senhor Deus, a essas famílias, Senhor Deus, às nossas famílias. Abençoa, Senhor Deus, os sacerdotes do lar que têm a responsabilidade de estar trazendo o suprimento, de trazer o sustento, Senhor Deus, para a sua família. Senhor Jesus, dá condições a esses pais de conduzir as famílias, Senhor Deus, os filhos no teu caminho. Abre as janelas do céu sobre o teu povo, Pai. Nós te pedimos e te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém.